Entenda isso de uma vez por todas e se compare com quem você deve se comparar. Eu já atendi alguns atores de vídeos pornográficos, ator pornô, e eu sei o segredo deles. Como que um ator pornô fica em ereção durante horas e horas? Como que um cara faz striptease com pênis ereto? Então o cara ali com uma plateia de homens e mulheres, o cara tá em ereção lá o tempo todo, faz brincadeira com a ereção dele. Como que o cara consegue fazer isso? Como é que o cara consegue manter o grau de satisfação sexual? Para você ter uma ereção, você precisa estar ser sexualmente estimulado. Alguém se sente sexualmente estimulado em cima de um palco e com um monte de gente olhando e luzes e tudo mais? Algumas câmeras te olhando e você mantendo ereção e penetração com uma parceira ou um parceiro? Como que esse cara consegue? E a gente tem tanta tensão em volta da gente, né? Tendo uma complexidade para que você tenha uma ereção, você que está sofrendo com disfunção erétil. Qual que é o segredo desses caras? Fica comigo até o final para você entender as duas formas que esses caras principalmente usam para manter esse grau de ereção. Vamos lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Para você que quer marcar uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Você não é pior do que ninguém, você só está tomando um caminho diferente. Câmera te filmando, atriz que você nunca viu, atores que você nunca teve nenhuma relação com eles, está se conhecendo naquele momento. Como que o cara consegue manter ereção nessas situações? Como que o cara consegue fazer um show de striptease e manter ereção com um monte de gente olhando, gritando, e câmera e luz e tudo mais? Difícil entender. Para que você tenha uma ereção, você precisa se sentir sexualmente estimulado. Esse é o primeiro passo para deflagrar uma série de reações que vão culminar na liberação de óxido nítrico, que é nosso principal vasodilatador, na camada endotelial das nossas artérias, fazendo uma vasodilatação, chegando sangue no seu pênis em quantidade adequada para que você tenha um entumecimento dos corpos cavernosos, entupindo as veias, impedindo a fuga venosa, e tendo uma ereção, uma penetração de qualidade, um tempo de penetração de qualidade. Quando você começa um processo de disfunção erétil, incapacidade de ter ou manter a ereção, você vai seguir um passo a passo ali de tratamento. Basicamente, você vai começar geralmente com as drogas via oral, tadalafila, sildenafila, beleza. Essa rapaziada do mundo do pornô também começa assim, porque eles também têm disfunção erétil. Eles não são nenhuma máquina, não. Primeira coisa de todas, como é que os caras conseguem ficar tanto tempo em ereção? É corte de cena, pessoal, corte de cena. O cara faz corte de cena, a câmera muda, mas na verdade é o mesmo momento, só que em câmera diferente, corte, emenda e tal, então ele parece ter uma ereção prolongada, mas são cortes e cenas. Segunda coisa, ele já tentou tomar tadalafila, sildenafila, mas dependendo do seu grau de ansiedade no hora H, dependendo do grau que você está ansioso para desempenhar, o tadalafila não vai funcionar para você, assim como não vai funcionar para eles também. Então tadalafila, sildenafila não funcionam muitas vezes. E aí eles partem, a grande maioria das vezes, partem para injeção intracavernosa. Você tem a canetinha, e você tem o bujãozinho também de injeção. O bujãozinho vem um bujãozinho igual aqueles de testosterona underground. Vem um bujãozinho lá com 5 ml que você tem que aspirar e aplicar. Aqui, ó, na canetinha, vem a ampola, você vai colocar a ampola aqui dentro, fechar aqui e beleza. Aí você vai ter a ampola aqui dentro. Você vai definir sua dose aqui na canetinha, acoplar a seringa, a agulha, né, na verdade, e você vai injetar na base do pênis, na lateral e base do pênis, fazer esse movimento aqui, está injetado. Vai evitar a parte de baixo do pênis, né, que a gente chama de ventral, e o dorso do pênis, né, que é em cima do pênis, que a gente chama de dorsal. Embaixo está passando a uretra, que passa xixi, em cima tem vaso sanguíneo e nervo, que você vai evitar também. Então a injeção intracavernosa vai conter vasodilatadores, mais uma vez é contido vasodilatadores, em doses variadas. Você tem o Trimix, que são 3 vasodilatadores, alprostadil, fentolamina, papaverina. Você pode jogar com dose também, tem trimix mais forte, tem trimix mais fraco, a depender da dose, né, de cada vasodilatador desse. Você tem o bimix, em que você tira o alprostadil, mantém o fentolamina e o papaverina, né? E isso faz com que, qual que é a vantagem do bimix nesse sentido? O alprostadil é o que precisa de refrigeração. Então, se você tira o alprostadil, você deixa um pouquinho mais fraca a sua injeção, porém, você pode andar para cima e para baixo com ele sem precisar refrigerar. Então, essa injeção, diferente das drogas via oral, que são facilitadores da ereção, nota esse nome, droga via oral, tadalafila, sildenafila, são facilitadores da ereção, ainda dependem da sua cabeça.
Esses aqui, ó, a canetinha, são indutores da ereção. Você vai ter ereção. Você vai ter ereção. A taxa de sucesso é acima de 95% do Trimix, principalmente. Então, cara, comigo aqui aplicando no paciente, ensinando como é que é, o médico pegando o seu pênis, aplicando ali, fazendo injeção, você tem ereção. Então, ou seja, você não precisa muito de estímulo sexual. É claro que você não dribla completamente, dependendo do seu grau de ansiedade, você vai precisar de doses maiores de injeção, mas é uma forma de você driblar. Né? Então esses caras, atores pornôs, eles fazem injeção no pênis, vai ter ereção ali de 1h30, 2 horas, até 3 horas você pode manter. Aí, a partir de 3 horas, você já tem que aplicar um antídoto, né, no outro lado da aplicação, para você fazer detumescer. A partir de 3 horas você pode ter lesão de corpo cavernoso, então é um priaprismo, você tem que reverter. Essa é a principal forma, mas tem alguns casos, o paciente faz injeção intracavernosa por longos períodos com uma frequência alta, pode ir gerando aos poucos fibrose do corpo cavernoso, né? Então, o que seria uma frequência alta? Acima de 3 vezes por semana, né? Então, você fazendo em dias alternados, final de semana, você diminui muito a chance de fibrose. Agora, você fazendo sempre ali, né, diariamente, às vezes mais de 3 vezes na semana, você vai, cada aplicação dessa, gerando fibrose de corpo cavernoso, até que chega o momento em que você vai precisar partir para uma prótese peniana. E alguns atores pornôs têm prótese peniana. A prótese peniana, você tem basicamente 2 tipos de prótese, que é a prótese semirrígida, que é aquela maleável que você pode dobrar, né? Dobrar na cueca, você põe uma sunga, uma sunga mais apertada com um short, você consegue frequentar uma praia tranquilamente. E a prótese peniana vai te devolver completamente, na verdade, a espontaneidade da relação sexual. Seu pênis vai estar ereto, sempre pronto para penetração. A penetração é de qualidade, é uma penetração de qualidade, fica bem rígido, você tem a sensibilidade preservada, você vai dar prazer para sua parceria, você vai gozar, você vai ter ejaculação, você pode até ter filho, né? Se você tiver ainda uma idade adequada, o termograma bom, você pode ter filho mesmo com prótese peniana, ele vai te devolver vida sexual. O ator pornô, ele tem uma motivação para botar prótese um pouco diferente, muitas vezes ele nem passou por outros tratamentos, né? Mas para a população geral, para colocar uma prótese peniana, na minha opinião, né? É como eu trabalho, né? Eu faço muita prótese peniana, mas o paciente tem que caminhar, fazer uma caminhada, né, de tratamentos até chegar à prótese peniana. Ele tem que amadurecer a ideia da prótese. Tadalafila, sildenafila, medicações via oral, injeção, até chegar ao momento da indicação da prótese peniana, que funciona muito bem. A prótese semirrígida, né, ela é um dispositivo mais simples, né, uma cirurgia mais simples. E você tem a prótese inflável, que basicamente você tem 3 estações, digamos assim, 3 dispositivos, né, que são os cilindros que vão nos corpos cavernosos, que você tem o reservatório, que fica na barriga, e você tem o pumpzinho, o pump, que fica no meio do saco escrotal, e você vai estimular o pump, né, fazendo com que o soro vá do dispositivo, do reservatório, para a prótese peniana. Então o pump é o que faz isso aqui, entendeu? Então, a prótese peniana inflável, ela te dá um pouco mais de naturalidade, né? Um pouco mais de discrição, visto que você apertou esse botãozinho aqui, o outro botão, aí o soro começa a ir 2 cilindros de volta para o reservatório, então você encerra a relação sexual quando você quiser, ele vai voltar a ficar mole, e quando você quiser novamente, você infla de novo. Então, é um dispositivo mais complexo, potencial de complicação tem um pouquinho mais, porém ele dá mais discrição e tudo mais, aquilo que a gente discutiu. São excelentes formas de tratamento que devolvem ao paciente a vida sexual dele, que ele perdeu há muito tempo. No caso do ator pornô, ele está simplesmente querendo ter ereção pelo tempo que for necessário, já que isso faz parte do trabalho dele. Se você quer entender melhor a parte burocrática e valores que envolvem prótese peniana, manda uma mensagem para o telefone WhatsApp da clínica que eu falei no começo do vídeo. Lá eu vou mandar um vídeo para você em que eu falo todas essas questões mais burocráticas e de valores. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo em que eu falo sobre prótese peniana e a prótese dentro de uma maquete, dentro de um pênis ali de borracha, para você entender ainda melhor como é que é o funcionamento das próteses. Não deixe de ver esse vídeo se você se interessa pelo assunto e até o próximo vídeo.